Fala, meu jogador, olha só. Estamos aqui para mais uma resenha com o Hilário e o convidado de hoje ele é muito especial. Ele que é ex-jogador de futebol e tem um projeto lindo, jogou em todas as divisões do futebol brasileiro. É uma honra estar aqui, eu tenho certeza que ele vai produzir um conteúdo aqui e a resenha vai ser muito top para você que é pai de jogador, jogador e profissional da área. Então, seja muito bem-vindo, Milton Júnior. Obrigado, meu amigo Emanuel Hilário, meu parceiro. Tive a oportunidade de conhecer no curso do nosso campeão aí, Fábio de Mello, né? Vou falar um pouco do nome dele aqui também. Agradeço a oportunidade de fazer parte do seu podcast. Fera demais, Milton. Seja muito bem-vindo, uma honra estar aqui na sua frente. Tenho certeza que você vai contribuir com muitas famílias, com o propósito que você carrega, com toda a história de vida que você tem no futebol, que a gente vai discorrer. Então, para te honrar, eu vou te dar esse presente aqui, que representa a minha vida. Parece ser pouco, mas é a minha comemoração, que representa a minha vida também. É um sinalzinho, né? É. E o chocolate, eu tenho certeza que... Qual que é a mensagem aqui? É essa? É. Sabedoria que vem de Deus. Boa. Sabedoria que vem de Deus. Eu sabia que provavelmente você ia me dar alguma coisa, uma lembrancinha, um presente. Também trouxe um boné do projeto do Raiz Training. Raiz Trainer. Projeto lindo que o Milton tem. Você falou que tem um sobrinho aí que é um promissor craque nos futebol, né? Então, tem um kit aí de uniforme para ele poder bater uma bolinha e se tiver a oportunidade de fazer uma hora experimental com a gente lá, tá? Pô, vou levar com certeza. Aí, Leozão, deu bom pra você, hein, Léo? Muito obrigado, meu irmão. Ô, Milton, falando em honra, irmão, quem que você, assim, na sua vida que você é muito grato por tudo que você conquistou, tudo que você aprendeu? A gente tá falando aqui do Léo, do meu sobrinho, que tem 7 anos, enfim, que quem me acompanha no Instagram vê ele muito lá nos stories e tudo mais. Quem que você guarda, assim, que te incentivou, assim, as suas primeiras memórias com futebol, enfim? Cara, a honra sempre eu vou dar a Deus em todos os aspectos da minha vida, né? Boa. E em primeiro lugar sempre a Ele. E depois em relação ao futebol foi meu pai, cara. Né? Eu sou de uma família de São José do Rio Preto, né? Do interior de São Paulo. Onde eu tive a oportunidade de começar minha trajetória no futebol de 13 para 14 anos. E o cara que mais me incentivou e foi um modelo de atleta, né? Amador, na Várzea, lá na região de Rio Preto. Foi meu pai, então devo muito a ele aí essa inspiração, esse apoio que ele deu na minha carreira. Muito top. Tem algum treinador assim que você lembra? Eu vi uma frase ontem, Milton, que falava assim: quando você estiver vivendo a promessa, não esquece de quem estava com você no processo, né? Uhum. E é muito comum. Eu que acompanho jogadores há muitos anos, a gente até veio comentando aí, tomou um café na padaria que já dava para gravar ali e ir para as redes. O podcast já foi antes, enfim. E o garoto às vezes esquece lá das origens, quem ajudou, pai, às vezes até o pai e a mãe, pô. Cara, a minha base, na verdade, eu passei em vários clubes, mas num tempo curto. Eu saí com 12 anos de Rio Preto, minha família mudou para Franca. Eu joguei na Francana e passei por 2, 3 treinadores ali naquele momento, que eram projetos que pegavam camisa, mais ou menos, que é feito hoje ainda com as categorias menores. E de lá eu tive a oportunidade de ir para o Atlético Paranaense e tive uma vivência também rápida ali, de 1 ano e meio, 2 anos. Mas o que mais me marcou foi a oportunidade que eu tive de subir no profissional com o professor Wagner Benazzi, falecido Wagner Benazzi, faleceu ano passado. E foi ele que me deu a oportunidade de subir no profissional num momento difícil que eu vivi na minha carreira, né? O futebol para mim tinha praticamente acabado. Eu tinha na época 16 para 17 anos. Tive uma lesão antes de ombro, então eu fiquei praticamente 6 meses de cirurgia, né, na base. Quando voltei acima do peso. E resumindo essa história, eu tive a oportunidade de jogar a Taça São Paulo com 17 anos. Depois de 2 jogos... A Taça São Paulo foi pela Portuguesa? Pela Portuguesa. Pela Portuguesa. Depois de 2 jogos, ele me deu a oportunidade de subir profissional e deu um apoio muito grande, emocional, né? Emocional. Que fala muito a respeito do seu trabalho hoje, né? Top. Naquela época a gente não tinha esse entendimento, essa visão do lado emocional, mas ele me apoiou muito, dando confiança para mim poder desenvolver o meu trabalho com tão pouca idade. Top. Então o Wagner Benazzi foi um cara que foi referência aí, que realmente me colocou
nos gramados do futebol É brasileiro. legal você falar isso, Milton, e a gente até estava comentando aqui da minha frase, né? Tem uma frase que fala assim, da mesma forma que você treina o físico, né? Você treina o mental, o físico, a tática, enfim. E aí você até fez uma resenha e fala de novo aí, vê se gravou. Como é que tá a frase? Dá pra ver? Da mesma forma que você treina o físico, você treina o mental. Eu acho que é o contrário. A gente tem que começar hoje, a gente tem essa mentalidade que o mental ele tem que vir em primeiro lugar, até para você ter entendimento da importância que você tem que se dedicar no treino, que você tem que ter um comportamento positivo, que você tem que ter uma postura de atleta melhor. Então, você estando com a parte mental alinhada a isso, você desenvolve, você performa mais no trabalho físico e técnico. Ô Milton, a gente estava falando aqui, né, da sua trajetória como jogador e tudo mais, e eu costumo falar para os atletas hoje que hoje jogar futebol é só um pré-requisito, pô. O extracampo é tão importante quanto o dentro de campo lá, o relacionamento com o treinador e tal. E você acha que mudou muito no... Você é safra 8-8, né? Só perdeu para 8-9, porque a 8-9 é a melhor safra que já existiu no futebol. A minha não deu, não. Foi brava. E você acha que mudou muito, irmão, o futebol nesses 20 anos? Cara, eu subi profissional em 2007. 16 anos e aí. Eu encerrei em 2019. Eu entendo que eu peguei o final da velha geração do futebol e a transição para o futebol moderno, né? Então, a profissionalização, né, do futebol. Né? A ciência dentro do futebol, né? A medicina, os processos. todos os processos que tem hoje, fisiológico, tudo, né? Então, mudou muita coisa, cara. Hoje, mas assim, a mente, né, tem que estar alinhado com o corpo para a parte técnica fluir. Então, eu acredito que o atleta ele tem que ter essa mentalidade, essa visão de ser competitivo. Para ser competitivo, ele tem que estar bem fisicamente. E investir e fazer alguma coisa, né, Milton? Porque o que acontece? Hoje está batido que a parte mental é muito importante, mas as pessoas não dão a devida importância ainda de fazer um trabalho, de ter ações concretas para se desenvolver, né? Por exemplo, você usou o seu exemplo aí com esse treinador, você estava num momento muito ruim e ele te deu a moral, te resgatou e resgatou seu sonho e você... viveu, foi profissional e tudo mais. Imagina que você tivesse tido um treinador completamente ao contrário, que tivesse acabado com a sua identidade ali e falar, meu, você não serve para nada mesmo, já era, engordou, lesionou. Então, imagina se fosse de outra forma. Então, essa parte de ser mentalmente forte, de ser blindado, enfim. E como que você acha que um atleta ele deve se fortalecer mentalmente? Cara, voltando um pouquinho, eu acho que o futebol, quem trabalha com futebol e vive os bastidores real do futebol, entende a importância emocional que o atleta deve desenvolver. Pensando em paz, ou pensando no meu projeto, ou os projetos que a gente enfrenta, ou que a gente conhece e visita, ou até a categoria de base, o público, os pais dos atletas, talvez não entendam a importância que é a parte mental do atleta, em todos os aspectos, né? Até para a convivência deles em família, é importante isso. Qual foi a última pergunta que você fez? Certo. Como que você acha que os atletas podem se fortalecer mentalmente? Blindar a parte mental e tudo mais. Cara, eu acho que hoje a gente tem muitos profissionais na área, né? Você é um, né? É um amigo que eu conheci. A gente criou uma certa... resenha. A gente tem que resenha. soltar a resenha aqui, pai. Daqui a pouco vai começar a histórias tristes, as risadas aí, rapaziada. Se prepara aí que vem bomba. Mas eu acho que tem que procurar um profissional, cara. Entender onde está a deficiência no atleta emocional, se isso está atrapalhando, onde está a falta de confiança para ele ter as atitudes corretas dentro do jogo. Você comentou essa parte de deficiência, Milton, mas não é nem isso, irmão. Isso é até um tabu. Isso, na verdade, se o atleta ele tá vivendo um momento de alto rendimento, é aí que ele tem que se blindar, meu irmão. Perfeito. Com a família dele, com os profissionais, com o staff dele. É muito comum os atletas fora do país, nos Estados Unidos, na Europa, tem tudo no clube. Acompanhamento direto, né? E tem tudo no clube, tem todos os profissionais, mas o cara ele quer profissionais. Pelo menos esse é o relato dos atletas que eu atendo do profissional fora do país, ou enfim. Ele quer ter
o staff dele e ter pessoas que são imparciais, não tá vivendo dentro do clube lá para dar uma visão ali, um suporte sem estar envolvido emocionalmente, entendeu? Entendi. Uma outra preocupação que eu vejo assim dos atletas que fecham, dos profissionais e tal, que às vezes nem vão para a rede social por uma questão de privacidade e de preferência do atleta mesmo, é a questão dele falar assim, pô, a preocupação, pô, se eu vou levar lá para o psicólogo, ele vai levar para o meu treinador ou alguma coisa do tipo, tal, eu prefiro... Falta de confiança, né? Um pouco, vamos dizer assim. Eu acho que não sei se é falta de confiança ou o cara gosta de ter o staff dele mesmo. Entendi. Tipo, fazer... Por fora, vamos dizer isso, assim. Fazer por fora. Não no clube. Ô, meu irmão, você contou que você saiu de casa aos 13 anos de idade, né? 13 anos de idade. Como que foi isso? Como que foi os desafios? Como que foi para vencer? Tá longe do pai, da mãe, a saudade, os assédios, tudo que rola no alojamento. Como é que foi para você se proteger, né? A gente sabe que o futebol tem uma fama muito antiga de pedofilia, pederastia, criminosos no meio. Quando se fala que você é empresário de jogador, já tem aquele estereótipo muito negativo, que você trabalha com futebol, a pessoa já fala, que não sei o quê. Como que era, sabendo que hoje mudou o modus operandi, vamos dizer assim, com as redes sociais, Instagram e tudo mais, aplicativos, etc. Mas como que foi para você se cuidar, se manter de tudo que você viu, até para não ir pro caminho errado mesmo, porque sem um pai, sem a mãe do lado, né? Manuel, no começo, cara, foi muito fácil, eu acredito pela infância que eu tive, né? Meus pais, os dois, saíam para trabalhar na época, eu sou do interior de São Paulo, como eu já falei, e eu tive uma vida mais livre em termos de rua. Né? Eu acredito, hoje eu tenho filhos, né? E eu não consigo ter a tranquilidade de deixar meu filho atravessar uma rua de 5 anos, né? Na época, com 5 anos, eu estava jogando bola na rua, eu já andava de cavalo, que meu pai me deu um cavalo. Eu ficava com o cavalo no meio do mato, voltava, ia pro sítio. Então, eu tive uma autonomia muito cedo, de fazer minha própria comida, de esquentar quando eu chegava da escola meu arroz, meu feijão, fritar meu ovinho e comer. Então, isso me trouxe uma certa confiança. E eu lembro, né, que na época meu pai disse, com todo... alegria no coração de ver eu indo para o Atlético Paranaense, ele falou que a partir do momento que um homem sai de casa, ele tem que se sustentar com as próprias mãos. E aquilo ficou marcado para mim. Então, eu acho que... Você tinha quantos anos isso aí? Eu ia completar 14 nesse ano. Eu tinha de 13 a 14. Mas eu já saí tinha 13 ainda. E eu acho que isso foi um empurrão, cara. E você com essa idade, talvez você não tenha a ideia do que você vai enfrentar lá fora. E a estrutura que o Atlético Paranaense tinha na época era tão boa quanto hoje já. Ah, já era boa. Só não tinha, na época não tinha internet para você vender da forma que é vendido hoje, né? Então hoje você faz um vídeo, a qualquer momento você está mostrando o espaço. Sim. Naquela época já tinha um hotel lá embaixo, já tinha um alojamento do estádio, né? Todas as estruturas de alimentação e campo. Então eu vivenciei um momento muito bom ali. E para mim foi ficando mais difícil depois, cara. Né? Que foi quando eu vim para o Corinthians, né? Através do empresário que eu tinha na época, a gente foi mandado embora, uma passagem muito rápida pelo Corinthians, chegamos, todos os atletas que veio através do meu empresário foram dispensados, e ali certo. A gente ficou sem clube, né? E aí foi onde que eu comecei a entender qual que era a realidade do futebol, né? Muita gente, meus amigos aí que jogaram comigo, eles me chamam o rei da cascuda, né? Eu vivenciei muito aí a segunda divisão, Série A2, Série A3, joguei Paulistão Primeira, Brasileirão Série B, Série A, Série D. Série D. Eu rodei bastante nessas divisões menores aí do futebol. E com 16 anos eu acabei indo com 15 anos eu fui para o Atlético pro CT chamado Nakazawa, quando a gente foi dispensado do Corinthians. E eu fiquei ali, foi um momento meio complicado. Era um CT que tinha uma certa estrutura, né? Fazia intercâmbio com atletas coreanos, japoneses e chineses. E eles tinham uma base brasileira. Então a gente treinava de manhã e à tarde e estudava à noite. Só que era afastado, era numa fazenda esse centro de treinamento, né? E a gente tinha que andar 6 km para ir para a escola, na estrada de terra no escuro, e 6 para voltar. E ali foi quando eu comecei a pensar, será que eu continuo? Será que eu paro? Será que eu... né? E lembrando sempre daquela mensagem do meu seu pai, não tem volta. Isso foi algo que me empurrou a não desistir, né? E nesse momento meu pai viu que eu estava num momento de apoio, então a gente conseguia pelo menos uma vez por semana no orelhão
com a fichinha ou com o cartão falar com os pais, não é que nem hoje, que qualquer momento você consegue fazer uma chamada de vídeo e ver seu pai e sua mãe. Eu já fiquei um mês sem ver meus pais, sem falar com meus pais por telefone, e mais de 6 meses sem ir para casa e sem eles virem me ver. Então acho que essas situações foi me fortalecendo para chegar onde eu cheguei, né? Ô Milton, você jogou na Série A, né? Subiu com a Portuguesa e tudo mais. E caímos em sequência. E caiu em sequência. E jogou na Série D também. Enfim, você falou da questão de você ter vivido o Atlético Paranaense, que já era uma base muito boa, que tinha uma estrutura muito boa. Imagino que você também viveu a realidade do futebol daqueles que não são os 3% que estão lá na TV. Então, eu acho que é interessante a gente passar isso. E como que você fazia para superar, tipo, essas mudanças, essa inteligência, essa agilidade emocional, inteligência emocional de você, pô, eu tava lá no Atlético Paranaense, pô, alimentação top, hotel top e tal, e agora eu tô aqui numa estrutura menor, para não desistir, porque eu vejo muitos atletas desistirem, né? Nesse período. O cara tá numa base dos clubes maiores, aí tem estrutura, profissionais, alimentação, tudo. Aí ele vai para um menor, que ali ele vai ter visibilidade, ele vai jogar. Só que, pô, os cuidados são outros, o poder econômico, a estrutura é outro. E acaba sentindo muito e desiste nesse momento. O que você falaria para um atleta desse? Cara, no meu caso, eu vou falar um pouco da minha vivência e depois vou deixar minha opinião, tá? No dia de hoje. O sonho falava mais alto. Então, quando eu saí do Atlético Paranaense, eu vim para o Corinthians, que na época ficava onde é o Itaquerão, o CT era lá. A estrutura não era tão boa quanto do Atlético, porém eu estava no Corinthians, né? Que é um clube muito grande em São Paulo e no Brasil. E quando eu saí dali, que eu fui para o Nakazawa, o que me mantinha firme era o sonho de chegar. E um pouco da infância que eu tive. As coisas para mim não foram fáceis, né? Então eu sabia que muitas das coisas, mesmo com pouca idade, eu tinha que passar por aquele processo. Isso não foi colocado, isso foi coisa que eu vivi e me forjou para esse momento que eu estava vivendo ali nesse centro de treinamento chamado Nakazawa. Então eu acho que muitas das experiências que a gente vive quando jovem, quando criança, vai te fortalecer lá na frente, e foi isso que me deu força, né? De ver meus pais lutando, minha mãe, meu pai, meus avós, a vida que eles tiveram e a forma que eles conseguiram terminar a vida, que para mim foi muito honroso. Eu acho que isso me colocou no caminho de persistência, de força, de luta e de entrega. Eu acho que foi os exemplos dos meus familiares, né? Que é aquilo que a gente conversou antes do princípio, né? De não se entregar, de não abaixar a cabeça, de lutar, de buscar. E hoje, cara, a orientação que eu deixo para os jovens é aquilo, cara. Se você acredita no seu sonho, se você tem uma mente blindada e focada no seu objetivo, que é o trabalho, que é o treino, que é a honestidade, que é a transparência, você vai conseguir chegar, né? Eu sempre falo com os nossos atletas lá, a gente tem que almejar. A gente tem um bate-papo, eu falo, qual clube que você quer chegar? Real Madrid, Barcelona, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, esses clubes. Você tem que pensar em chegar lá, cara. Se você não chegar lá, você vai chegar no médio. Entendeu? Mas se você pensar no médio, só quero me profissionalizar. Eu só quero entrar numa base, eu não penso na seleção brasileira. Você não vai conseguir chegar nem no pequeno. Sim. Então você tem que pensar no grande, trabalhar como se fosse para chegar no grande. Se não chegar, você chegou no médio. Foi o que eu fiz comigo. Eu vivi dessa forma. Eu, na época, o Ronaldinho Gaúcho estava estourado. Com toda a humildade que eu vou dizer aqui, eu me espelhava nele. Eu queria ser um Ronaldinho Gaúcho, eu queria ser um Ronaldo Fenômeno. E muitas das tinha vezes, alguém para modelar, para se espelhar, né? Os lances que eu fazia, eu me achava tão bom quanto eles. Depois que passou o tempo, que eu vi que realmente eu não era tão bom quanto eles. E eu cheguei onde eu tinha que chegar. E foi positivo. Foi o melhor possível, né? Eu dei o meu melhor naquele momento. Então, eu acho que é isso. Se entregar de corpo e alma e trabalhar para conseguir alcançar o máximo do seu objetivo. Isso que você falou é muito especial, Milton, porque assim, eu costumo falar para os atletas que o sucesso, o que é? Ele dormir com a consciência tranquila que ele deu o máximo dele, foi o melhor possível, ele trabalhou e se entregou. Aí ele pode entregar, tipo, top. Vou dormir com a consciência tranquila que eu dei meu máximo e aí os resultados vão acontecer. Só que é exatamente isso aí, tem que ter essa visão, pessoas para modelar, as pessoas que ele anda no clube, igual você comentou do Ronaldinho Gaúcho, etc. Modelar o tempo inteiro, dentro do campo, fora do campo, as atitudes, ser um cara observador, né? Exatamente. Eu vejo hoje que o celular, a molecada, nós temos uma ferramenta muito boa que é a internet e o celular.
E muitas das vezes eles estão distraídos assistindo qualquer outro tipo de vídeo e conteúdo. Sendo que se eu sou um lateral direito, eu não poderia colocar vídeos da posição do lateral que eu gosto. Ver as ações dele para modelar, para espelhar. A postura dentro de campo, a forma que ele se comunica com os companheiros, né? Então, usar essa ferramenta para trazer valor e agregar experiência também, cortando algumas etapas aí da vida. Né? Nas reuniões que eu faço com os atletas, né, e com os pais dos atletas, eu costumo falar pro pai, pra mãe, que pai de jogador, família de jogador não é torcedor. E pro jogador também, irmão. Se você vai assistir um jogo, você não é torcedor. Você tem que. Qual que é a sua posição? Você tem que analisar tudo. Vai assistir um jogo. Pô, o que você falaria ali? A sua comunicação. Você que é goleiro, o que você falaria pro lateral, pros dois volantes, para ajudar pros zagueiros, enfim. Tal, é comunicação o tempo. Você vai modelar, pô, você vai aprender e tudo mais. Você não vai torcer mais. Mas é comum para quem já está dentro da base, né? Talvez para quem está na mesmo fase... assim é difícil, né? É. A emoção de ver o filho ali é complicada. Eu acho que eles não conseguem se controlar tanto, né? Os pais é uma missão, é o nosso propósito de vida, irmão. É o nosso propósito de vida, porque é o que eu costumo falar. Se um pai de um atleta hoje for num quartel do bombeiro, ele não vai saber qual que é a rotina, quais são os treinamentos, como que corta um carro, como entra no incêndio tal, que não sei o quê. Ele não vai saber. Eu também não sabia, eu fui 8 anos bombeiro. O que eu fiz para aprender? Treinei, ouvi os mais experientes que já estavam lá, que me ensinaram, que me passaram códigos e condutas para eu não me machucar, para eu economizar esse espaço, enfim, para eu ter sucesso nessa área. Só que os pais geralmente não querem ouvir os profissionais que estão no meio, né? Então, o atleta em si, ele já aprende isso, né? E eu costumo falar assim, por exemplo, Milton. Falo para os pais, pô, o seu time é o Milton Futebol Clube. Você tem que cuidar do seu filho, pô. Acaba se tornando uma carreira, né? É. Os pais já têm a missão de serem pais, só que o futebol, ele profissionalizou de uma forma tão grande. E o lado emocional entre filho e pai, filho e mãe, ele tem um vínculo ali, né, cara? Então, eu vejo muitos pais e eu ouvi amigos meus nessa trajetória quebrando esse vínculo de pai e filho. Eles se tornam mais amigos na parte da discussão com o amigo e de falta de confiança, de não aceitar uma correção que o pai está falando devido ao excesso de cobrança ou excesso de expectativa em cima do atleta, do que próprio a experiência de ser pai e ser mãe. Então, eu acho que são duas coisas muito distantes uma da outra. Ele tem que saber separar e deixar para os profissionais da área poder corrigir. Tem que ter muita sabedoria e eu acredito que humildade para ouvir, né? E também, pelo amor de Deus, com muita humildade também, sabendo que é muito difícil, porque o futebol, ele é um esporte emocional. Aí tem seu filhinho lá embaixo, lá, e tem outros pais e tudo. Enfim, tem aquela questão de você torcer. Quando o atleta tá bem, a família tá 10 vezes melhor. Quando o atleta está vivendo uma fase de lesão, acaba sofrendo junto também, né? Então, que conselho que você daria para os pais com tudo que você viveu, Milton? É meio complicado de falar, mas assim, eu acho que o pai e a mãe eles têm que ser pai antes de tudo. Entender que antes do filho ser atleta, ele foi uma criança, ele desenvolveu e ele está na fase ainda de desenvolvimento, que a gente está falando de jovens, né? De atletas até 16, 14, 15 anos, né? Então, saber separar a cobrança. Uma orientação que eu dou para os pais ali no projeto e alguns pais que estão em clube, que, como você disse, o lado emocional de uma partida de futebol ele é muito grande. Quando você vai bem e quando você vai mal. Quando você vai bem, você está no céu, você é o melhor jogador, você ganhou o jogo, você fez 2, 3 gols, deu passe, foi campeão, você está a 1000. Quando você vai mal, cara, você quer se esconder. Você quer só chegar em casa, deitar no travesseiro, apagar a luz, assistir uma TV e ficar quieto. E muitas das vezes a criança não tem maturidade, o atleta jovem, de saber administrar isso. Entender que o elogio não vai fazer ele ser, né, o melhor jogador e que as críticas também não quer dizer que ele é o pior jogador. Só que naquele momento a adrenalina está tão grande no atleta que a minha orientação para os pais é deixar para o dia seguinte, caso queiram falar alguma coisa. Talvez dar um abraço, parabéns, filho, você jogou, competiu, tá tudo bem, amanhã a gente conversa. Né? E deixar pro dia seguinte uma orientação mais... Orientação top, hein? Até para baixar a emoção do pai e da criança, pô. E depois...
Porque eu, como atleta, meu pai, ele tinha uma mania de me corrigir após os treinos. Só que talvez eu tive um pouco mais de sabedoria de absorver isso, né? E eu vejo hoje que nem todos são dessa forma. E muitas das vezes eu tive discussões, mesmo com essa sabedoria de absorver o que meu pai me falava, eu tive discussões com ele que eu não concordava. Só que no dia seguinte eu ficava pensando, não é que meu pai tem razão, velho? Talvez ali eu teria que ter sido mais simples, ou teria que ter competido mais. Então, no dia seguinte, eu acho que vem mais como orientação do que como crítica. Né? Eu acho que a criança, o atleta... Eu acredito muito nisso também, né? Que o pai ele tem que ter essa sabedoria de fazer a orientação, pós e tudo mais, mas deixar para os profissionais, Milton. Porque o que acontece? Hoje o que a gente vê é que 100% eles são... Você tem que fazer, você deveria ter feito isso, você deveria ter feito assado e tudo mais. Às vezes o atleta acertou 7 lances, vai pegar o scout do cara. 7 lances, os 2 que ele errou, o pai fica ali martelando, sabe? E logo pós-jogo e tal... E o atleta... E não é por mal. O pai não, com certeza não faz isso por mal. E ele nem enxerga isso, essa emoção que ele tá ali, mano. Ele tá falando pro bem do atleta. Mas tá fazendo um mal enorme. Tá distanciando cada vez mais essa relação de pai e filho, sabe? Sim. É que parece que a gente tá queimando os pais, né? Não, nunca. Não é, isso, né? Não é, porque a gente sabe que é difícil também. Na verdade, é um apoio, uma orientação de que realmente isso vai ser o melhor pra carreira e pra convivência dele. A gente tá evitando uma situação de um afastamento, uma ruptura, de família, pô. E isso acontece muito, velho. Para quem talvez não acompanha o futebol, não entenda a importância que é essa orientação. Mas para quem tá dentro do futebol, ele tá sentindo na pele, e se ainda não aconteceu esse afastamento, ele vai sentir, porque vai acontecer. Eu costumo falar que o atleta ele pode ser o Neymar, pô, mas ele vai querer o elogio do pai. Porque você também, imagina, Milton, tem a torcida para cobrar, o diretor, o treinador, a própria equipe, a autocobrança do atleta para ele, pô, quero estar aqui de titular e tudo mais. Aí eu chego em casa, meu pai me faz o quê? Me cobra também. Exatamente. Então não tem uma válvula de escape, sabe? E mesmo que ele tá vivendo um bom momento, às vezes ele recebe o elogio de todo mundo, menos do pai, pô. E o único elogio que ele gostaria que teria poder ali, e estudando a área de desenvolvimento pessoal, a gente sabe o poder da palavra e o poder da palavra de um pai, pô. Uma bênção do pai e tudo mais, entendeu? Você pode até falar melhor do que eu, mas a minha experiência que eu tive em relação ao meu pai, muitas das vezes que meu pai vinha assistir meu jogo, quando ele conseguia, as poucas vezes que foi, eu não conseguia performar, velho. Porque a alegria era tão grande de ver meu pai na arquibancada que eu queria provar para ele que eu estava muito melhor do que da última vez que ele me viu. Então eu queria inventar, eu queria dar um chapéu, eu queria dar uma caneta, tomava contra-ataque dura. Segundo tempo eu era o primeiro a ser substituído. Impressionante, cara. Era o primeiro a ser substituído. Por quê? Porque a gente quer mostrar pro pai, velho. O cara que gosta do futebol, se seu pai gosta muito do futebol, você vai querer provar para ele, mais do que pro seu treinador e para você mesmo, que você é capaz de chegar. Então os atletas têm que ter um equilíbrio nisso. Quando seu pai for te assistir, sua mãe, sua avó, sua madrinha, pessoas que você gosta muito, sua irmã, sua namorada, sua esposa, joga pra você, velho. Faz o que o treinador pediu, faz da forma que você tem feito, tranquilo, sereno, que as coisas acontecem naturalmente no jogo. Top. Ô Milton, me fala aí qual que foi o melhor momento da sua carreira e como um jogador e as resenhas mais difíceis assim que você viveu. Jogando a cascuda, a 4ª divisão aí. Vamos começar momento mais especial. Meu melhor momento foi na Portuguesa, né, onde a gente teve 2 acessos. Eu vou mostrar a dificuldade que eu tive para enfrentar isso. Vou contar uma história aqui. Tinha um rapaz que cuidava do alojamento, né, o nosso alojamento fechava às 11 horas da noite. Então ele trancava o alojamento e esse cara era maratonista, ele ia correr no elo do Canindé, na arquibancada. E eu estava com uma cirurgia, tinha engordado a mais de 6 quilos. Vinha para a pré-temporada para estar em São Paulo, a gente treinava de manhã e à tarde. Só que eu não conseguia emagrecer, cara. Fazendo dieta, treinando, dor muscular, dor nas costas, dor nas pernas. E ele olhou para mim, esse cara, e falou assim: Milton, você não vai conseguir emagrecer não, cara. Você vai ficar fora da Taça São Paulo. E ainda eu preciso ir atrás desse cara que eu nunca mais vi ele, velho. Aí, ó. Esse cara me ajudou muito. Aí ele, com toda a simplicidade, né, que ele tinha, ele fazia um chá pra mim, de 2 litros. A esposa dele fazia, ele trazia pra mim e falou: você tem que tomar esse chá o dia inteiro. De você diurético? Provavelmente. E à noite você vai treinar comigo. Eu falei: mas treinar com você? Que jeito, cara? Eu não tô aguentando nem andar, eu tô louco pra dormir.
Ele falou, não, se você não correr comigo, você não vai emagrecer. E eu entrei na pilha desse cara. Fazendo certo ou errado, foi mais na fé e na vontade, no coração. No trabalho, na transpiração. Corria e eu fui empolgando. Esse cara fez uns pesos de cimento para mim na época, levou para dentro do alojamento, fazia barra com ele, peso, agachamento, fazia tudo. E treinava no dia seguinte com o grupo normal. Fui para a Taça São Paulo, onde tive a oportunidade de fazer 2 jogos. Fiz 2 gols na competição. Um desses jogos, o Wagner Benazzi assistiu o jogo pela Sport TV e falou, esse camisa 8 aí, eu já quero que ele faça parte do profissional. Top. E ali esse momento foi um dos melhores momentos que eu passei no futebol. A gente foi campeão da Série A2, tivemos acesso para a Série A1, eu já com 18 anos. E na sequência do ano a gente teve o acesso da Série B do Brasileiro para a Série A, onde que em 2009 a gente vivenciou a primeira divisão do Paulista, a Copa do Brasil e Brasileirão, Série A, e infelizmente caímos para a Série B novamente, né? Que a Portuguesa naquela época oscilava muito. Subia e descia. Mas foi um dos melhores momentos assim que eu vivi no futebol. E os perrengues, pô? Quero saber dos perrengues aí, pô. Porque jogador tá acostumado o quê? TV. Mas você quer fazer o povo chorar? Ir embora do podcast? O que você quer? Chorar de rir. Não, vai. Velho. Já pintei alojamento, já fui contratado para clube. Depois eu tive uma fratura na Portuguesa. Eu quebrei meu pé, o quinto metatarso, que foi a mesma lesão do Neymar no pé, né? Fiquei 3 meses parado. Quando voltei, fui emprestado pro Paulinho de Jundiaí com o Fernando Diniz, que era o treinador. Tive uma nova lesão no mesmo lugar. Aí tive que fazer uma cirurgia, colocar um pino, fiz um enxerto de raspagem do quadril para colocar no osso do pé, para acelerar a calcificação. E acabei perdendo um tempo aí do futebol, onde naquele momento eu vinha crescendo, moleque novo, 18, 19 anos, com 2 acessos, expectativa de revelação da Portuguesa, alguns clubes grandes de São Paulo já procurando contato com o meu empresário na época. E ali eu acabei ficando esquecido aí durante de 6 a 8 meses no futebol, que é praticamente 1 ano. Até você voltar, você não consegue se recuperar fisicamente e você acaba ficando fora de competições. E aí eu tive vários altos e baixos, cara. Daí pra frente foi uma luta muito grande. Eu fui pra Tupã jogar a 4ª divisão do Campeonato Paulista, onde na época, para vocês terem uma noção, a premiação na Portuguesa por jogo era 2.000 e o meu salário mensal em Tupã era R$800. Nossa. Né? Onde por um jogo eu ganhava 2, eu fui ganhar mensal R$800 e ajudar a pintar alojamento. Né? E assim, e por que você não desistiu, cara? Na minha cabeça não passava de desistir, velho. Com toda a situação, eu já tinha praticamente 3 lesões graves. Uma no ombro, que foi uma cirurgia que eu fiquei parado 6 meses, e 2 no pé. Uma fratura e uma cirurgia com pino. E mesmo assim, cara, eu não conseguia me ver fora daquela situação. Porque para mim estava sendo tão prazeroso, mesmo jogar nessas divisões menores, o prazer de estar dentro de campo, a adrenalina de você ir para um vestiário, entrar e tentar dar o seu melhor, fazer gol, que eu não me via fora daquilo. E eu conheci minha esposa em 2008, né? Então nessa época aí já era 2010, estava prestes a casar. Casei com 23 anos em 2012. Vivi minha vida toda praticamente dentro do meu casamento aí nessa loucura que o futebol, né, de divisões menores nos traz, né? Fui para Manaus, Nacional de Manaus, fui para Cabo Friense no Rio de Janeiro. Foi várias passagens aí. A peregrinação. Foi uma loucura. E, geralmente você está em clube pequeno, você faz contratos curtos, né, cara? O clube pequeno ele tem muitas das vezes ele só tem um primeiro semestre de calendário. O segundo semestre em São Paulo. Para competição, né? Em São Paulo eles entram para a Copa Paulista e às vezes a Copa Paulista eles não conseguem te manter financeiramente. Então eles preferem subir garotos da base para fazer parte do grupo profissional e ter menos custo, né? Então você joga 6 meses, acabou o contrato, não performou, fecha por ali e tá tudo certo. Então tem bastante experiência acumulada aí então, né, Milton? Para passar aqui, o Milton que tem esse projeto lindo aqui, o Raiz Treine, e hoje conta com 600 alunos, né, Milton? Estamos indo para 600 alunos. E eu vou te falar que eu admiro muito esse trabalho, muito, muito mesmo. Por ter sido 8 anos treinador e ter colocado muitos meninos em clubes grandes também. Mas o que eu vejo, não tem esse olhar
especial, ou talvez como merecia, pro cara que tá lá no projeto, que tá lá no... que tem a mesma... não é que é a mesma capacidade, mas tem o mesmo mérito dos que estão no clube grande, Milton. Porque quantos atletas você não lapida ali, melhora para estar no clube grande, que lá não tem tempo de trabalhar os garotos, ou de evoluir, ou ter um processo de reabilitação de lesão e tudo mais. Então, projeto lindo, irmão. Sou muito fã de quem trabalha com projetos, com iniciação. Eu fui 8 anos treinador, futsal, campo, preparador físico, essa parte. E para mim, eu tive em média uns 1.500 alunos. Nossa. Nesses anos todos, de 2008 a 2016. E o meu maior troféu, Milton, de verdade, meu irmão, é olhar para trás e falar, pô, eu nunca maltratei uma criança, velho. Nunca maltratei uma criança. Porque, Milton, desses 1.500, quantos são profissionais? Tem alguns. Tem alguns aí, mas é a minoria e eles estão em fase de consolidação, até pela idade e tudo mais. Mas eu olho para trás e falo, pô, eu nunca maltratei nenhuma criança, nunca, enfim, desmereci nenhuma criança e tudo mais, porque a gente sabe que tem atletas que tem mais criança que tem mais facilidade do que outras. E é natural. E eu costumo falar que o trabalho do profissional ele vai melhorar qualquer atleta. Agora, quem vai dizer... Por exemplo, eu tive atleta aqui no Sub-13, não era destaque, meu irmão. Não era destaque. Chegou no 15-0-10 a faixa e foi modelando, era banco de reserva, teve paciência, viveu o processo ali. E ao inverso também, você olhava garotos no sub-10, no sub-11, no sub-7, falava, não, é fenômeno, não tem como. E não performou quando estava no sub-18, entendeu? No sub-17, enfim. Então, parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Eu acredito muito, tanto no trabalho... Eu acredito que o nosso propósito de vida, ô Milton, é ajudar famílias e atletas a trilharem um caminho seguro dentro do esporte. Porque é trazer toda essa sua experiência pro pai ali, pro atleta, para encurtar os erros, encurtar os caminhos, né? E o que você acha disso? Como que você vê lá? Sei que você tem alguns professores, estava lá na Copa Segredo dos Jogadores também. Manuel, fico feliz, obrigado pelo elogio, tá? Sim. De você, te conheço aí há quase um ano e acompanho o seu trabalho. Sei da sua capacidade e da sua entrega nos bastidores do futebol. Fico muito feliz pelo seu elogio, tá? Cara, o Raiz a ideia do projeto Raiz Train é resgatar o que o futebol está se perdendo. A coragem, a individualidade do atleta, a ousadia, a leveza que o atleta brasileiro tem, a marcação forte, né? A saber usar um braço, a se proteger, a ter personalidade e comunicação dentro de jogo. Então, o nosso objetivo e propósito é trazer, resgatar isso daí no futebol, cara. No futebol. Por isso que a gente tem tanta dedicação, amor, e o propósito em cima das crianças é trazer uma responsabilidade maior de vida, não só como atleta, mas como caráter pessoal, né? Individual para cada um, para que eles possam ter uma vida futura aí, se não der certo no futebol, de alguma forma absorver o máximo possível que o futebol e o esporte pode trazer, né? Então, esse é o maior propósito e estamos nessa luta aí com o Raiz. E com certeza o esporte ele forma, né, meu irmão? Só de você estar ali, ter aquela disciplina, aquela rotina, alimentação, dormir cedo, vai surgir na idade crucial ali vários convites e você não vai porque, pô, não combina com o seu sonho, com os seus objetivos, né? Ô Milton, agora pra descontrair, irmão, como é que, pô, toda vez você tá alinhado com essa barba aí, pai? Como é que é? Eu fui tentar fazer em casa, sabe o que aconteceu? Deixei uns buracos e falei, pô... um cara bom pra patrocinar o podcast, hein? Ajuda ele aí. Ou um parceiro meu jogou futebol e ideia boa pra gente trocar aqui. Foi atleta de futebol profissional também, encerrou a carreira, fez um curso de barbeiro. Hoje tem uma barbearia no Itaim e uma outra na Barra Funda. É o Vinícius, meu parceiro. Da hora. Comentei disso aí pra falar do meu cabelo, né, pô? Você tá diferente, né? Agora eu tô com o Dr. Vlásios Marangos, que é o patrocinador aqui do podcast, patrocinador master. O cara que é muito resenha também, eu pesquisei muito. Mas o que você fez no cabelo? Fiz transplante, pô, nem parece, né? É mesmo? Cara? Naturalzão, cara. Fiz em fevereiro desse ano. Você me enganou, jogador. Você tá me enganando, hein, cara? Pô, fiz. Bacana, no cabelo pô. eu fiz. Tira daqui de trás e tal. E pra você fazer um procedimento dele, você tem que sentir confiança e segurança, né? Pô, sim, ele é resenha igual a gente, pô. Gente boa. Pô, eu já até tinha ido em outra clínica, né? Pô, com cartão de crédito pra fechar, pra fazer e tal. Mas não senti segurança. Aí marquei
Marquei uma consulta lá com o doutor, chegou lá, ele 2 horas, resenhou, tal. Eu falei, não, é aqui mesmo, doutor, quando que a gente vai fazer, pô? Esse corte aí, ó, a gente vai mandar para um parceiro que é um treinador que eu posso até fazer um convite para trazer ele aqui. Um grande treinador, foi pro São Bento agora, Fabiano, tá bem careca, vou trazer você aqui, viu? Pra passar com o doutor. E fica cabeludo, melhor, hein? Aí, ó. Doutor, um abraço, hein? Obrigado aí pela moral e tamo junto sempre. Ô Milton, e o que... a gente vai fazer uma parceria muito top ano que vem nessa parte de mentalidade dos jogadores, por posição, a gente está estruturando isso pros pais de jogadores para ajudar. Não adianta a gente criar aqui o podcast, falar do nosso propósito e não ter ações concretas também para ajudar, né? Com palestras lá no Raiz Training, levando toda a nossa experiência de vida, de estudos, né, teóricos e tudo mais. Então, pô, muito feliz de estar com você aqui na frente e saber do propósito que a gente está carregando também de ajudar famílias e atletas. É isso, irmão. Aliviar tanto os meninos que estão lá nos grandes clubes, quanto os garotos que estão começando, que a gente pode estender essa esteira. Enfim, então, muito feliz aí. Vai ser um prazer, cara. É um projeto grande, né? Com muitos conteúdos e uma responsabilidade muito maior, né? Sim. Da gente estar na frente disso daí e tentar trazer essa orientação para deixar a vida dos pais e dos atletas que já estão em clubes ou aqueles que estão vivendo alto rendimento mais fácil, né? Mais leve, né? Mais leve. Mais bem estruturado e tudo mais, né? É isso. Ô Milton, conta a história do Diniz aí, pô. O dia, você contou essa história lá no curso lá do Fábio Melo lá, que você tava no clube, aí o Fernando Diniz chegou e o primeiro treino era correr para trás, pô. O Fernando Diniz, tive o privilégio de trabalhar com ele, não sei nem se ele vai lembrar disso. Ele tinha acabado de ser campeão, eu acho que da 3ª divisão, da Série A3 do Paulista, e se apresentou no Paulista de Jundiaí, né? Ele fez 2, 3 dias ali com a gente de aquecimento, correndo, fazendo a gente correr de costa, né? Então a gente ia de uma beirada de um campo para o outro. E a gente teve esse trabalho com ele sem entender, mas a gente questionou algumas coisas ou outras e foi fazendo os treinos, né? Teve uma dor muscular muito grande e, na verdade, ele vinha fazendo um preparo, né? Porque a metodologia que ele vinha passando para a gente era muito diferente daquilo que a gente estava acostumado com o futebol, né? Recuar uma bola para o goleiro, né? Geralmente você recua uma bola para o goleiro esperando o goleiro sair da linha do gol para você recuar caso a bola passe, o kick no morrinho, ela não entra direto no gol, ela sai para a linha de escanteio. E com ele a gente já tinha que acelerar esse passe na reta do gol com o goleiro para poder girar, recuar um pouco mais as linhas. Então tinham algumas coisas que a gente não estava adaptado nesse modelo de jogo que ele tem, né? Que inclusive conquistou e levou ele na onde ele chegou até hoje, né? O baita profissional que é. E a gente não entendia por que a gente estava correndo de costa, cara. Aí ele marcou um amistoso, antes do amistoso ele foi e explicou que aquilo era um trabalho mais mental do que físico, que a gente tinha que confiar naquilo que ele estava passando para a gente poder aceitar toda essa inovação que ele tem no futebol e acreditar no que ia ser passado taticamente. Então, foi mais um trabalho mental que a gente ia fazer esse exercício um trabalho de convicção e entender que aquilo seria o melhor para nós. Automaticamente a gente ficou com as panturrilhas mais fortes, com a posterior mais forte, porque corremos muito. Mas a parte mental e confiança nele foi muito positiva. Eu só tenho a agradecer ao Fernando Diniz. Depois tive a oportunidade de trabalhar com ele pelo Guaratinguetá, né? Eu estava no Guaratinguetá, ele pelo Audax, e o Guará fez uma parceria com o Audax para jogar a Série C. E eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele novamente. Fera. Ô Milton, e essa questão de relação com o treinador, irmão? Como é que você vê isso, por exemplo? A comunicação do jogador com o treinador, de entender, ou as rodinhas que são criadas ali, a questão de respeitar uma hierarquia. A gente estava conversando disso aqui sobre isso antes do podcast na padaria, a questão dos atletas que não respeitam a hierarquia, pô. Que acham, não, o cara tá o cara não vê meu talento, o cara não me vê e tudo mais. Começa a achar um monte mas o cara não é humilde para entender o perfil psicológico. Às vezes o jogador ele é um dominante, que ele gosta de ser, tipo, de tomar a iniciativa, de agir de forma com que ele acredita, e ele não vai bem com o treinador, pô. Só que o treinador é a hierarquia, é o chefe dele numa empresa, ele é funcionário. Sim. Então, como é que você vê essa parte aí? Cara, o futebol ele mudou muito. Eu, como atleta, eu tive no começo da minha carreira um certo bloqueio com alguns treinadores,
Depois que eu conheci o Wagner Benazzi, eu consegui ter essa aproximação e consegui enxergar os treinadores de uma forma diferente. Já passei com treinadores que me ajudaram muito, foram meus amigos, eu vi que realmente o cara gostava de mim e eu fui reserva do cara. Já passei com treinadores que não gostavam de mim e eu fui titular, 10 e capitão. Então, uma coisa que eu vejo hoje e eu analiso para o atleta, se ele for um jogador obediente taticamente, ele é um cara que se cuida, que treina forte, que ajuda os companheiros no treino, que tem uma postura fora do campo, nas redes sociais, com a família ou sozinho que seja, positiva, uma hora ou outra ele vai ter oportunidade. E ele tendo essa oportunidade, ele fazendo as coisas certas, ele vai estar preparado para a oportunidade. O treinador, gostando ou não, vai ter que segurar o cara. Por quê? Pensa comigo, eu sou um treinador. Eu não gosto do ciclano simplesmente porque eu olhei para a cara dele e não gosto dele. Vamos pensar. E ele está muito bem. Ele entrou no jogo, eu estava perdendo de 1-0, ele sofreu um pênalti e no finalzinho do jogo fez um gol de cabeça. Eu vou deixar um cara desse fora do jogo? Ele vai jogar. O resultado vai falar por ele, né? Vai falar por ele. Por quê? Eu preciso do rendimento do atleta, eu preciso dos números do grupo para me manter no cargo. Então não tem mais amizade. Tipo assim, eu gosto mais desse e gosto mais daquele. Você tem que ser profissional, velho. É o leite da sua família, é o pão da sua casa. Entendeu? Então, é ter essa consciência. Mas mais que isso, com os estudos, isso foi um divisor de águas na minha vida, Milton. A análise de perfil comportamental, entender os perfis psicológicos, entender qual o meu perfil, o perfil dos que estão à minha volta, porque às vezes a gente cria essa crença, pô, o cara não gosta de mim. Não, na verdade ele só tem um perfil psicológico diferente do seu, que você... Às vezes a gente tende a buscar as pessoas que são parecidas com nós. E o cara só funciona de uma forma diferente, pô. É verdade. Aí o cara funciona de uma forma diferente, o que você vai falar no bastidor? Ah lá, mó, não sei o que e tal. Mala, traíra, não sei. Começa essas coisas. E na verdade, não, é só o perfil psicológico. Quando você aprende a tirar o melhor de si e o melhor do próximo, entender o outro, pô, foi um divisor de águas na minha vida isso. Uhum. E respeitar a hierarquia, né? Pô, se o cara é seu chefe, você não vai dar honra a quem tem honra, porque tá lá. Aí você tá... Exatamente. É como eu falo, o futebol é só um pré-requisito. O relacionamento interpessoal é tão importante. Eu costumo ter um encontro que a gente fala só de comunicação. Comunicação consigo mesmo, um diálogo interno, com todos da equipe, com o treinador, com o juiz, com os adversários, a blindagem emocional com a torcida e por aí vai. Porque é muita coisa para administrar no jogo. E ainda tem a blindagem das redes sociais, né? Que hoje é uma avalanche. Tá arrebentando os atletas. Que é uma ferramenta maravilhosa, mas que, enfim, se não souber usar, pô, o cara nem dorme, vai dormir e vai treinar cansado. Não dorme. E o jogador hoje que não se alimenta bem, não hidrata e não descansa, consegue performar, Milton? A sua clínica aqui é de performance, pô. A fisiologia do esporte vai falar o quê? Cara, é uma dificuldade grande hoje, né? O pessoal, às vezes eles focam mais no treino, que é aquilo que eu falo, é a mental, o descanso, a alimentação e depois o treino, né? Na verdade, todos esses se formam um, né? Mas você tem que descansar bem, você tem que se alimentar bem, tá com a cabeça boa para você poder render no treino. Senão você treina meia boca e dá a impressão... E é fisiológico, né? Não é nenhuma coisa que você não queira treinar bem. Na sua cabeça você não tá aguenta, bem, mas você não vai. Não vai. Da mesma forma que é importante treinar o físico, é o mental também. É um chama o outro, velho. É um no outro. Alto rendimento tem que estar esse conjunto aí, velho. Se não tiver o conjunto, não acontece. Não adianta. Você não cria massa magra. Se você precisa emagrecer, você não emagrece. Né? Se o hormônio do GH não desenvolve no momento do sono, você não entra no sono profundo, como é que faz? Crescimento e tal. Então tem muita coisa aí que está envolvida. E essa coisa que você faz esse trabalho que você faz no Raiz de Treino, eu acho lindo, Milton, porque não tem, os clubes também, os grandes, eles querem um atleta pronto. É formação? É formação. Mas com a tecnologia também, com os GPS, o atleta não pode nem bater uma falta no pós ali. Bateu o limite e tal. E se perde muito, ficou muito tático, muito estratégico, muito físico, muito intenso o jogo, mudou muito. Hoje um atleta corre 13 km, 15 km num jogo, 10 km num jogo. Se tornou muito, muito físico, só que a parte de batida na bola,
o contato com a bola é muito, tipo, a relação você com a bola, o X1 e tudo mais. E isso o atleta ele tem que fazer esse reforço, né? Seria bom, né? Vou colocar essa frase aí para não... Cara, a gente foca muito nos fundamentos básicos do futebol, né? Se chega um atleta pra gente lá, vamos esquecer atleta de clube. Geralmente o atleta de clube, ele já é privilegiado por Deus, ele já tem um talento acima da média. Então, pouco que faz, ele performa rápido. Sim. Mas tem muitos atletas que precisam ser trabalhados, né? E posições que são diferentes. Você pega um meio atacante, um volante, ele tem uma relação melhor com bola, mas você pega a linha de trás, são atletas com um perfil técnico mais travado, mais duro, então precisa de uma atenção maior. Então a gente foca muito em fundamento, cara. Os nossos atletas, eles têm que estar alinhados em coordenação e fundamento. Ele tem que saber dominar a bola no peito, encaixar uma chapa de direita, uma chapa de esquerda, um cabeceio alinhado, bater de perna esquerda, bater de perna direita. Então, os princípios ali do futebol, que é o refino técnico, ele tem que ter, velho. É algo que eu cobro muito com a minha equipe, velho. Não posso ver um com atleta a mudança, errar um Milton, lá e cobrar. Você vai concordar comigo. As novas tendências do futebol veio como inimiga do tecnicismo, que é o gesto técnico, batida com a bola, direita, esquerda, domínio, coordenação, tudo certinho. Quando veio, não, agora o modelo europeu, mini jogo reduzido, tudo com bola, 100% com bola, bobinho, mini jogos, isso, aquilo, outro, pô, top, jogos de inteligência, jogos cognitivos e tal. Só que não anula o trabalho lá de base, de escolinha, Precisa ter, porque se... É engraçado que o pessoal veio estudar a gente. O tecnicista, ele pro jogador é mais legal, né? O professor vai ter coletivo hoje, é muito mais legal, mas tem que ter a base ali para ele se desenvolver, principalmente na iniciação, né? Você pega, vamos falar da Europa, né? O pessoal veio, estudou o futebol brasileiro, a gente estudou eles, e hoje a gente foca na performance física, no perfil de atleta, de altura e força, e esquece o que a gente tem de melhor, que é a relação com bola, a individualidade, o recurso. Cadê os atletas que tem isso, cara? Hoje, se você for levar um atleta no clube, ou geralmente quando eles fazem captações, eles preferem levar um atleta que tenha mais potência muscular, mais perfil físico, do que um atleta que tenha toda a magia do futebol brasileiro. Tem até um exemplo top do Fábio Melo, né, que ele contou do Matheus Henrique, que foi lá para a Itália jogar do Sassuolo, que os caras falaram, não, pô, ele não vai aguentar aqui o futebol italiano, porque aqui é muito físico e tudo mais. E aí ele fala da questão lá que ele usou a ciência a favor dele. Pegou todos os scouts do jogo dele e tal. Ele era o cara que mais corria no Grêmio na época, que estava em todos os jogos, que mais marcava, desarmava, o GPS batendo lá em cima e tal. Falou, pô, se a sua preocupação é essa... Tem aqui, então tá aqui, pô. Então, e é muito legal isso porque, Milton, tem clubes que falam assim, pô, se não for alto eu não quero nem ver o jogador. E o atleta que está me assistindo aqui, que tem uma baixa estatura, não deixa essa verdade entrar no seu coração, meu irmão. O que você tem que ter é qualidade técnica, o seu talento. Quando um atleta fala isso para mim, eu falo, pô, você vai ser zagueiro? Você vai ser goleiro? Aí, pô, se você tem 1 metro, vai ficar diferente. E aí não dá. Vamos ser sinceros. Né? Vamos ser sinceros. Você vai jogar basquete na NBA e você vê cara abaixo lá? Tem coisas que são exigências físicas. Sim. Tal. Inclusive, goleiro aí, os atletas se apresentam nos clubes grandes com um exame já do crescimento para ver como é que vai ser a maturação, a projeção e tudo mais. Mas é isso, sabe, Milton? Eu também acredito muito. Um diretor falou isso e falou, pô, eu absorvi e falei, pô, mas internamente eu não concordo, pô. Não interessa se o moleque tem 2 metros ou 1,60 m. Se ele tem a parte técnica aguçada, e a personalidade, o comportamento... cara que sofre falta, pega bem na bola, tem condicionamento, tem tudo. É isso, pô. É isso que é importante. O baixinho tem que ter isso, velho. Coragem, personalidade, ousadia, tem que ir pra cima, rabiscar, tem que marcar forte, pifar. Tem que ser diferente. Fala, meu irmão, você vai ter que correr dobrado ou você vai aceitar essa verdade? É isso. E por isso que tá faltando tanto esse cara diferente, né? Tá sem, né? A gente tem, o último que eu vi aí mesmo assim diferente é Neymar, Rodrigo agora, né? O Vini Júnior. Mas são essas feras. O celular tocando aí, ó. Aí, ó, já estão ligando pedindo contrato. O homem já fechou 2 contratos, ó. É isso aí. Meu irmão. Muito bom. Então, cara, esses dias eu fui assistir um jogo do Sub-20, Milton. Cara, não tinha nada no jogo, meu irmão.
2 tempos não acontece nada. Balão de um lado, balão do outro, balão do lado. E um jogo de muita força, posição física, do zagueiro chutar pra lateral e comemorar. Taticamente é bonito de ver de cima, né? Você vê as linhas. Mesmo assim, pô, mas quem gosta de futebol brasileiro, olha isso aqui é o que é? É retranca contra retranca? A gente tá falando de formação ainda. Sim. Sub-20 ali, mas tem meninos de 17, 16, 18, etc. E não sai um drible, não sai uma tabela, não sai um pife pro atacante, não sai um zagueiro tocando. Tipo. E aí, como que um olheiro vai ver? Competitivo, né? E como que o olheiro vai ver o seu talento? Se a bola só fica passando aqui na sua você cabeça. fala jogo fora, em projetos assim? Amador? Não, era Campeonato Paulista era já. Base pô. já? É, já é base já. Campeonato Paulista Sub-20 aqui de São Paulo. É doído, pô. É doído. Vamos pra mensagem final, Milton? Vambora. Passa aí toda a sua experiência. O que você gostaria de passar? Tudo que você aprendeu e viveu no futebol para quem tá nos assistindo aqui. O que você gostaria de passar aí para um atleta, para a família? Quiser usar sua câmera lá, bolinha no olho. Vamos lá, rapaziada. Futebol foi minha vida, né? Tem sido a minha vida hoje, é minha fonte de renda, é onde eu me distraio, onde eu consigo ter dias melhores dentro dessa loucura que é a nossa correria da vida, né? E da onde me deu a oportunidade de estar aqui nesse momento, fazendo esse podcast com meu amigo e podendo ter dias melhores. Então, sou muito grato ao futebol. Vocês que querem e pensam em viver do futebol, tem que analisar tudo isso que foi dito aqui, ter uma concentração, ter uma entrega, ter o lado espiritual, independente das suas religiões, relacionado a Deus, né? Eu sou cristão, então acredito muito na fé em Cristo, independente das religiões, mas é importante a gente ter a nossa fé ligada ao maior Criador, né? Então, ter humildade e ser pessoas do bem com princípios aí familiares, que é difícil alguma coisa dar errado. Top. Certo? Então vamos lá, meu jogador, muito bom, muito obrigado, Milton. Minha mensagem aqui, meu irmão, é isso. Eu vou pegar carona aqui, valor e princípio. Quando você não sabe os seus valores e princípios, meu irmão, e você deixa se corromper, ou se você... Meu irmão, volta pra lá, que lá é a base de tudo. Porque aí vai mexer com a sua identidade, você não vai conseguir mais performar, enfim. Talvez você tá me assistindo aqui e vai falar, pô, mas eu tive uma infância muito ruim. Tive experiências muito ruins. Sempre há tempo para um novo começo, para você ser a diferença que você quer na sua família, enfim. De ser um bom filho, ser um bom pai, futuramente, enfim. Então é isso, foi uma honra aqui estar gravando para vocês. Eu e o Milton aqui, a gente está à disposição para ajudar os pais de atletas, os atletas, para ajudar com a experiência que a gente vem nesses aí 16 anos, eu como profissional, estudioso do meio, que também vivi ali o bastidor, né? O Milton com toda a experiência dele de profissional, hoje também cuidando de famílias, então é sobre isso. Então muito feliz de estar aqui, de ter gravado esse vídeo, espero que tenha feito muito sentido e tamo junto, até a próxima. Vai fazer um 2 não? De cabeça? Como é que é? Vamos ver. Falar bem, vamos ver se sabe cabecear a bola agora. Pô, E o óculos? Vai derrubar as coisas não. Eu vou tirar o óculos pra falar. Mas não faça muito não, que você sai da câmera. O microfone é caro, pô. Bem devagar, vai. Vai. Começa aí, vamos ver. Tá aparecendo aí? 1, 2, tá bom, pai. Boa.